Você já pegou um táxi alguma vez em sua vida? Hoje é muito comum pedirmos um motorista por meio de aplicativos, mas algum tempo atrás, os táxis eram a forma mais comum e mais rápida de se chegar a algum lugar. E por ser algo que muitos usavam, os taxistas, todos os dias, pegavam vários tipos de passageiros, e alguns com histórias incríveis. Um taxista chamado Ethan escreveu em um blog como uma senhora que era sua passageira conseguiu uma carona gratuita por toda a cidade. Mas calma, eu te garanto que não é nada do que você está pensando. Essa senhora não era uma pessoa desonesta e nem o enganou, ou outra coisa assim. Na verdade, a história daquela mulher, e principalmente para onde ela estava indo, conseguiria fazer qualquer um chorar. E fez com que aquele taxista simplesmente não conseguisse cobrar essa viagem que durou praticamente o dia inteiro. Ficou curioso para ouvir essa história? Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e bora pro vídeo! Como já falamos no início, os taxistas estão acostumados a pegar os mais diferentes passageiros, todos os dias. E alguns desses passageiros às vezes rendem boas histórias, algumas engraçadas, outras vergonhosas e algumas simplesmente incríveis. Mas a história que um taxista escreveu em um blog é definitivamente uma das melhores de todas, pois ela conseguiu emocionar a todos que a leram. E tenho certeza que vai emocionar você também. Ele começa contando que, num dia normal de trabalho, ele recebeu uma ligação de uma cliente que pedia que ele fosse a buscar em sua casa. Assim, ele ligou seu taxímetro, que é um aparelho que consegue medir o custo da viagem, e foi até o endereço dessa pessoa. Ao chegar lá, ele viu uma linda casa, de 2 andares e com um belo gramado. Ele logo imaginou que quem quer que morasse ali devia ser uma pessoa de sorte. Afinal, aquele lugar parecia ser perfeito tanto para criar uma família quanto para chamar os amigos no fim de semana. E além disso, o local onde estava parecia ser um ótimo bairro. Enquanto pensava em tudo isso, ele mal percebeu que já havia passado vários minutos que estava esperando seu passageiro e ninguém tinha vindo. Ele conta que até pensou em simplesmente buzinar mais algumas vezes e ir embora, caso ninguém aparecesse, mas algo dizia que ele devia esperar. Por isso, aquele homem desligou seu táxi, encostou no capô e esperou mais um pouco. Depois de mais alguns minutos, ele resolveu ser ainda mais insistente e foi até a entrada daquela bela casa e bateu na porta. Por um instante, foi possível ouvir um estranho barulho lá de dentro, como se algo pesado estivesse sendo arrastado pelo chão. Quando a porta se abriu, Ethan pôde ver uma senhora em uma mala que realmente parecia ser muito pesada. Claro que, imediatamente, ele se ofereceu para ajudá-la. Porém, quando entrou na casa para pegar a mala, ele notou que aquela casa, embora estivesse obviamente muito bem cuidada, também parecia vazia por dentro. Os poucos móveis que tinham lá estavam cobertos por um lençol, como se não fossem mais ser usados. Além disso, nas paredes não havia relógios ou quadros, nem nada do tipo. E a única coisa diferente que ele encontrou foi, além da mala, uma caixa com alguns utensílios e algumas fotos antigas que aquela senhora também levaria para o táxi. Sem pensar muito no que tinha visto, aquele bondoso homem levou tudo aquilo para o porta-malas e voltou para acompanhar a senhora até o táxi. Assim que entraram, ela não parava de o elogiar e agradecer por sua extrema bondade. Mesmo que o homem dissesse que não precisava agradecer e que ele sempre se esforçava em tratar todas as senhoras como se fossem sua própria mãe, ela insistia em dizer que ele era alguém muito bondoso. Mas algo estava errado. Mesmo que a conversa parecesse muito agradável, era nítido que algo estava incomodando aquela mulher. Porém, como Ethan não queria ser chato, ele resolveu não perguntar nada. Afinal, os anos que ele tinha em sua profissão tinham o ensinado que quando alguém quer conversar sobre seus problemas, ele uma hora ou outra vai acabar falando. Ele não podia estar mais certo, pois aquela senhora logo contaria o triste motivo de sua viagem. Assim que o homem estava para pegar uma rodovia, a mulher perguntou se ele não podia passar pelo meio da cidade. Depois de conferir rapidamente o mapa, ele disse que até era possível, só que a viagem ia ser mais longa e por isso também seria mais cara. Apesar disso, ela respondeu dizendo: "Tudo bem, não estou com pressa e posso pagar um pouco a mais. Estou indo para uma casa de repouso de qualquer forma." Imediatamente, ele olhou no retrovisor e conseguiu ver a tristeza no olhar daquela senhora. Aquilo foi de cortar o coração. E sem pensar 2 vezes, ele desligou o taxímetro e perguntou a quais lugares ela gostaria de visitar. Pelas próximas 3 horas, eles simplesmente passearam pela cidade, passando por diversos lugares marcantes para aquela senhora, um mais emocionante que o outro. Ele descobriu, a partir daí, que o nome dela era Becky Rebecca, e o primeiro lugar onde passaram foi no prédio que ela trabalhou durante anos como contadora, que ainda funcionava como um prédio comercial.
Também passaram por uma praça onde tinha o banco preferido dela, onde gostava de passar o fim de algumas tardes. E, curiosamente, essa praça estava cheia de vida, com alguns jovens sentados lá, assim como Beck costumava fazer muitos anos atrás. Eles também passaram pelo bairro onde ela morou com seu marido por quase 40 anos. Consegue imaginar quantas memórias devem ter passado pela mente dela? Vez ou outra, enquanto passeavam por esses lugares, Ethan conseguia ver Beck limpando uma lágrima ou outra. A próxima parada foi em frente a uma loja de móveis, onde no passado costumava ser uma pista de dança que ela sempre frequentava. E também onde conheceu seu marido. Enquanto provavelmente passavam várias imagens de momentos que devem ter se passado ali, Beck revelou que seu marido, que se chamava Billy, havia falecido 5 anos atrás e que desde então ela não tinha mais nenhuma família. De vez em quando passavam por algum local específico, ela pedia para o motorista ir um pouco mais devagar e às vezes ficavam parados alguns minutos. Aquilo era praticamente uma despedida de Beck a todos os lugares que marcaram sua vida e que a traziam boas lembranças. Quando o sol estava quase se pondo, ela disse a Ethan que já estava cansada e que ele podia a levar ao destino final. Assim, alguns minutos depois, eles chegaram a um local que era bem bonito e parecia mais um resort do que um asilo. Logo que chegaram, os funcionários os receberam com um grande sorriso e, com muito cuidado, ajudaram Beck a sair do carro e a levaram para dentro. Enquanto isso, Ethan pegou todas as malas e levou para dentro do asilo e deixou ao lado daquela senhora. Preocupada com quanto deveria pagar, ela perguntou o valor da viagem, já dizendo que sabia que seria caro. Mas, para sua surpresa, Ethan disse que ela não precisava pagar nada. Ele apertou a mão dela e a deu um abraço de despedida. Beck o abraçou bem forte de volta e disse: "Você é um homem muito gentil e me fez muito feliz hoje. Obrigado, Ethan." Lentamente, aquele homem voltou caminhando para o seu táxi enquanto ouvia o barulho da porta se fechando. No artigo que ele escreveu no fórum, ele mencionou que naquele momento não era apenas uma porta que estava se fechando, mas sim toda a história da vida de uma pessoa. Depois daquilo, ele não pegou mais nenhum cliente. Na verdade, passou o resto dos dias vagando pela cidade, completamente chocado com o que tinha acabado de presenciar. Ethan começou a se perguntar: e se outro motorista tivesse levado nesse dia? E se ele simplesmente tivesse ido embora ao invés de bater na porta daquela senhora? E principalmente começou a refletir em como às vezes a nossa vida passa e nós nem percebemos. Eu acho que essa história ensina uma grande lição para nós, a de viver todos os dias de nossa vida como se pudesse ser o último, pois no fim, tudo o que resta são nossas lembranças e memórias. E claro que isso também nos mostra como é importante nos esforçarmos em fazer coisas que nos tragam boas lembranças no futuro. E você? Se pudesse passar por lugares que marcaram sua vida, quais seriam? Deixa aqui nos comentários para vermos se mais alguém também acha esses lugares especiais.